Ora viva, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Livraria Arquivo, é um prazer recebê-los e é um prazer receber a nossa convidada de hoje, a Raquel Varela. Temos uma grande honra de recebê-la aqui na Arquivo para a apresentação do seu mais recente livro, que é este, Breve História da Europa, da Grande Guerra aos Nossos Dias, uma edição da Bertrand. Bom, vou-vos explicar muito sucintamente como vai decorrer esta sessão. Vou começar por apresentar os nossos convidados, a autora, Raquel Varela, e o autor que irá fazer também a apresentação, Acácio de Sousa. Depois ouviremos a Raquel Varela e ainda haverá espaço para as vossas perguntas ou para os vossos comentários. Terminaremos com uma sessão de autógrafos. Ora então, Raquel Varela é historiadora, investigadora e professora universitária. Starting Grant da Fundação para a Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e Fellow do International Institute for Social History de Amsterdão. Professora visitante internacional da Universidade Federal Fluminense, onde leciona uma cadeira na área de História Global do Trabalho no programa de pós-graduação em História. É avaliadora internacional do CNPq Brasil, é coordenadora do Projeto Internacional de História Global do Trabalho In the Same Boat, Shipbuilding Industry, a Global Labour History. Autora e coordenadora de 23 livros sobre História do Trabalho, do Movimento Operário História Global. Publicou como autora 44 artigos em revistas com arbitragem científica na área da Sociologia, História, Serviço Social e Ciência Política, indexados no E.S. Thompson, CAPS, Qualis, Copris, entre outros. Os mesmos traduziram-se em mais de 200 palestras, aulas por convite, realizadas em mais de 50 instituições nacionais e estrangeiras na coordenação de 9 projetos nacionais e internacionais financiados nos últimos 4 anos. Orienta 12 pós-doutoramentos, mestrados e bolsas Sandwich. É editora de Critique, Journal of Socialist Studies, da Universidade de Glasgow, e Workers of the World. É membro do editorial board de várias publicações periódicas académicas. É fundadora da Rede de Estudos Globais do Trabalho. É membro convidado do Board of Trustees of the International Conference of Labour and Social History, na Áustria, a mais antiga associação de estudos de trabalho na Europa. É atualmente presidente da International Association Strikes and Social Conflicts, uma rede que conta com 35 instituições da Europa do Norte e Sul, Estados Unidos e América Latina. Foi responsável científica das comemorações oficiais dos 40 anos do 25 de Abril, em 2014. Em 2013, recebeu o Santander Prize for Internationalizations of Scientific Production. Bom, e muito mais haveria para dizer, mas para não vos amassar, vou começar a apresentar Acácio de Sousa. Bom, Acácio de Sousa é natural de Leiria, licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, com mestrado em Estudos Luso-Asiáticos, História, pela Universidade de Macau, e doutorado em Ciência Política Elites e Pensamento Político pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Foi funcionário da Direção Distrital de Finanças de Leiria, professor do ensino secundário e convidado para lecionar na ESECS e na STG do Instituto Politécnico de Leiria, no IS na Leiria, no Polo de Leiria da Universidade Católica e na Universidade de Macau. Foi técnico na antiga ESEL, IPL, e no Arquivo Histórico de Macau e diretor do Arquivo Distrital de Leiria até 2010. Foi presidente do ADLEI, do CEPAI, do Rotary e ainda membro dos corpos diretores do Ateneu. Foi vereador na Câmara de Leiria e hoje é membro da Assembleia Municipal de Leiria, presidente do Orfeão de Leiria e Conservatório de Artes, diretor do IS de Leiria, membro da direção da Delegação da Leiria da Cruz Vermelha Portuguesa e da Liga dos Amigos da Casa Museu José Soares. Bom, tinha aqui ainda mais algumas coisas para ler, tanto sobre a Raquel como sobre o Acácio de Sousa, mas como disse e digo uma vez mais, não vos vou amassar e passo, sem mais demoras, a palavra ao Acácio de Sousa, a quem agradeço também por estar aqui hoje na Arquivo. Obrigada. Boa tarde, professora Raquel.
isto, quando não sei, fui buscar o CV à net, mas na net não sei o que é que está, mas apanhei uma coisa longa, longuíssima, quer dizer, isso não está a dizer, eu não vi mais nada. Não, apanhei. Porque hoje temos uma convidada e ela... Este é o editado. Pronto. Viemos. Muito bem, olha, realmente, ter aqui a professora Raquel Varela, enfim, ouviram e conhecem-na, obviamente, mas ouviram o currículo dela, quer dizer, é uma responsabilidade de estar aqui e há pouco ali em conversa em baixo eu tive a oportunidade de dizer que, enfim, eu corro o risco de não ter maturado bem as ideias e interpretado, de facto, a obra, e vamos ver, depois eu direi aquilo que penso e ela depois dirá aquilo que fez, sobre aquilo que fez. Eu não terei muito a dizer, eu vou fazer uma intervenção relativamente curta. A autora dirá tudo. É uma investigadora, sendo a investigadora que é, e porque bem melhor que ninguém saberá explicar não só a razão desta obra, como realmente o conteúdo da obra. Eu apenas tentarei alinhar uma sequência de ideias ao longo de cerca de 100 anos, se bem que o livro vai até 2018, tem aqui referências que apontam já para o ano em que nós estamos. E corro, de facto, riscos de interpretação, porque sendo, e eu também disse isto há pouco, sendo uma escrita solta e coloquial, que prende, de facto, não deixa de ser uma obra densa e intensa naquilo que nos quer pôr a pensar. Depois de ler, há 4 ideias principais que saltam. Primeiro, o paradoxo das guerras versus as consequências geopolíticas que levam muitas vezes às descolonizações, entendamos nós as descolonizações como queiramos entender, enfim, dentro do quadro político geopolítico. Também as guerras que levam muitas vezes ao progresso tecnológico, mas provocam sobretudo a evolução social, uma evolução social resultante da espiral do tragédio. Isto é um pouco paradoxal, mas muitas vezes é assim, e ela explica muito bem no livro. Isto é uma espécie de ordem ao caos no reordenamento social e numa nova consciência ganha pelas classes, sobretudo pelas classes laboriosas. Uma outra ideia é, parece tudo rondar ao longo do século XX num estado assistencial ou de uma sociedade dominante assistencial que nunca foi verdadeiramente substituída. Uma terceira ideia, também as verdadeiras correntes para um Estado Social revolucionário terão acabado no termidor stalinista e em Portugal ao fim de 19 meses de break. Por fim, uma outra ideia que não é surpreendente, mas de facto é impactante, a concertação social é muitas vezes uma espécie de anestesia burguesa sobre quem representa a força do trabalho. Tudo isto é escrito de uma forma que provoca uma inquietação geral, um olhar para a Europa do século XX e XXI, mesmo nos momentos, como também disse há pouco a autora, mesmo nos momentos em que possamos não estar muito de acordo. Isso é normal que aconteça. Será um livro de história no sentido tradicional dos livros de história? Não se trata de um livro de história factual, de factos. Não se trata de um livro que fale nas mecânicas políticas, nos mecanismos políticos da evolução da Europa. É como ela diz, é a história das dinâmicas sociais. Ela própria escreve e é exatamente isso. Esquecendo aquilo que poderia ser o exato tempo cronológico e questionando também onde é que começou e acabou o século XX. Se realmente começou na Primeira Guerra e vai até a queda do Muro de Berlim, ou se entrou por o século XXI dentro. Será uma coisa a ver, ela melhor que ninguém explicará. Mesmo quando, ainda no século XX, Fukuyama tivesse falhado no seu prognóstico do fim da história, numa perspectiva de normalização das ideologias. É acutilante, procura inquietar, obriga a pensar, numa análise crítica permanente ao longo da leitura. Isto corresponde ao perfil aguerrido da autora. Investigadora que coordena o grupo de estudos de trabalho e dos conflitos sociais, estuda a história social e do trabalho, consultora sindical e toma, e agora poderá desmentir-me, se não for assim, toma a Revolução Bolchevique e a Segunda Guerra Mundial como ponto de charneira do século XX. Um perfil radical, como alguns dizem. Bom, se tomarmos o termo radical, se formos ao seu étimo é uma raiz, e de facto aí ela vai à raiz dos conceitos. E dou como exemplo quando afirma que muitos intelectuais invocam a necessidade de uma revolução em nome do povo e esquecem a realidade do povo, que são pessoas e não algo ficcionado. Isto é um trabalho de análise social,
com uma marcação ideológica. E aqui, quando se fala de marcação ideológica, não há aqui uma chancela político-partidária, de maneira nenhuma. As ideologias são ideias agregadas, são princípios, são valores, que muitas vezes gostamos, de facto, de ver transmitidas ou asseguradas por algumas práticas políticas, sejam elas quais forem. Ela põe em causa e problematiza coisas que, no senso comum, que genericamente é tido como opinião pública, e isto, a opinião pública, seria outra discussão, coisas que, no senso comum, parecem pacíficas. Em 8 capítulos, sucedem-se os confrontos ao longo destes cerca de 100 anos, as sequelas e os avanços provocados por estes mesmos confrontos. Começa, curiosamente, com o inquérito ao trabalho feito por Marx no apogeu do Império Inglês, até ao paradoxo, como falei, das guerras versus alguns saltos qualitativos da Primeira Grande Guerra Mundial e, sobretudo, na Segunda Grande Guerra, na Segunda Grande Guerra Mundial, portanto, 39-45. Em que se nota uma nova mobilidade social, ou uma tendência para alguma mobilidade social, alguma aproximação, digamos assim, burguesa, uma aproximação burguesa, mesmo muito tenue e estratégica, e claramente estratégica, esta aproximação ao Estado Social idealizado na Revolução Bolchevique de Lenin. Por meio, surge Portugal como objeto de estudo também. Portugal já muito bem estudado pela autora noutras obras. Mas, no preâmbulo, há um aviso. Do século XX para o século XXI, afinal, a mobilidade social, provocada com os grandes confrontos, com a ideia do fim do fosso classista e de uma verdadeira democracia, acaba por ser uma miragem devido à proletarização das classes médias. A Primeira Guerra Mundial foi claramente imperialista, estavam em causa os grandes impérios coloniais, mas foi também um impulso ao trabalho feminino. Mas o verdadeiro ensaio de emancipação e igualdade de género que estava na Revolução Bolchevique, quando no resto da Europa só se começaria a falar nesta preocupação depois da Segunda Guerra. No Ocidente foi a partir dos impérios, aconteceu a partir dos impérios, enquanto na Rússia havia uma vitória do trabalho, a começar com a dignificação do horário de trabalho, poderosa barreira social, como já dizia Marx, enquanto no resto da Europa esta questão do horário de trabalho só vem a ser uma grande preocupação na década de 60 e na Europa do Sul, depois da década de 70. Aquela verdadeira revolução social bolchevique foi desvirtuada com a visão liberal de tapar os ideais bolcheviques com a tragédia stalinista, que essa terá sido, de facto, trágica para matar os ideais da Revolução de 1917. E diz a autora que as revoluções têm um tempo porque são condicionadas por fatores macroestruturais. Na Rússia, a verdadeira Revolução Russa terá durado até 1927-1930. A dos escravos em Portugal teve 19 meses de vigência, como outras revoluções têm uma vigência revolucionária marcada pelo tempo e por essas condicionantes macroestruturais. Muitas vezes acabam apenas por deslocar o controle do Estado burguês, mas não deixaram de ser a semente de caminhos de tendências mais igualitárias e livres. Chegamos a 1940, no dia a seguir à rendição da França a Hitler, e em Portugal o Estado Novo inaugurava a exposição do mundo português, num país corporativo, de enganosa mistificação sem classes, um Estado sem classes, versus a uma Europa, essa sim em guerra, devido aos confrontos ideológicos que levavam claramente aos confrontos bélicos. E Hitler não cresceu por si próprio. Não era o louco, era o louco. E Hitler cresce como homem político, como ditador, numa conjuntura pós-Primeira Guerra Mundial, mais os apoios da grande indústria que o fizeram crescer. Mas não deixamos ficar estupefactos com a adesão de milhões e de muita nata intelectual alemã. No entanto, mais de 300 mil alemães resistentes também foram mortos durante o período nazi ou inauguraram campos de trabalho forçados. A natureza do nazismo obedecerá a um simplista determinismo social e político, como todos os fascismos ou regimes bonapartistas? Fica a pergunta que daria mais uma outra e muito boa discussão. A tragédia da Segunda Guerra Mundial levou a várias descolonizações. Cá está um paradoxo, tragédia da guerra, mais uma vez depois alguma emancipação posterior aqui de vários territórios que estavam ocupados e colonizados. Estas colonizações, curiosamente, com o apoio dos Estados Unidos que não tinham colónias. Portanto, que desinteressaria também, de alguma forma, desmantelar ou desmontar
impérios coloniais que pudessem ser concorrentes. Mas o final da guerra leva também ao pacto social numa Europa dita unida, aproveitando a perda do sentido do internacionalismo proletário da política stalinista que deixou os partisãs de muitos países isolados. A Iugoslávia de Tito sobreviveu devido às forças que ele conseguiu juntar e comandar de forma não controlada, não muito controlada, pelo regime stalinista soviético. Em Portugal, o chamado desenvolvimento nacional sem conflito, princípio corporativista de equilíbrio entre frações de classes sociais, que não se deveriam digladiar, foi desenvolvimento um complexo entendimento que o lucro não significa riqueza, quase contrariando esta opinião, esta é minha, quase contrariando o princípio calvinista da Europa Central. Mas a autora dirá, se percebi bem, melhor que eu, depois dirá. Mas a autora causa impacto dizendo que, no fundo, a Frente Popular, defendida por Cunhal no rumo à vitória, defendendo a estratégia de luta com a utilização da burguesia honrada pelo proletariado, assemelhava-se às alianças de classes, das classes populares com a finança, alta finança ou as elites industriais, defendidas por Soares na década de 80 com a ideia da Europa connosco. Teríamos aqui a mesma ideia de desenvolvimento sem conflito? A noção de pacto social, que nasce com a Europa de pós-guerra, tem este embrião de adormecimento, na perspectiva da autora, de adormecimento de representantes do mundo do trabalho, coincidindo com a noção de João 23 do direito à vida, à integridade e à subsistência como um direito que deve derivar da negociação e não do conflito. Isto é, as elites da Europa Ocidental poderiam divergir nas estratégias, mas coincidiriam nos princípios. Estaríamos assim já a caminho do fim das ideologias, das chamadas terceiras vias, com democracias de partidos diferentes nas designações e nos conflitos de protagonismos, mas afinal democracias com os chamados partidos catch-all, que alguns teóricos chamam partidos catch-all, aqueles que não têm uma diferenciação em relação dos programas eleitorais, ou até muitas vezes dos programas ideológicos, e que abordam os mesmos mercados eleitorais. E que, muitas vezes, a diferença entre estes partidos está no conflito pessoal ou em conflitos de segunda linha e não em divergências e não em diferenças programáticas. Bom, mas na década de 60 isto ainda não aconteceria. Ainda tivemos maio de 68 e revoluções posteriores, outras revoluções posteriores, como aquela que seguiu ao golpe militar de 74. E não é despeciente esta marcação de golpe que leva a uma revolução e que seguiria à anterior percepção de Trotsky que as revoluções muitas vezes nasciam do exterior. Por exemplo, apesar de conflitos que vinham a politizar internamente a França, a Argélia motivou também, terá tido um grande peso em maio de 68. Tal como, connosco, as colónias mudaram na queda da ditadura portuguesa. Mas a democracia representativa não é uma extensão da revolução, mas é a ruptura com a revolução. Depois, sim, vêm os pactos sociais da Nova Europa, que levaram à anestesia ideológica e a uma luta política que passa a ter outras causas. As esquerdas próximas do poder acabariam por reconhecer e aliarem-se às direitas ditas civilizadas. O fim do Estado Social acontece gradualmente após a crise económica de 1981 até hoje. E cita Eduardo Galeano de forma exemplar, e aqui estou claramente de acordo. E passo a citar: as boas ações já não são novos gestos de doação, mas as ações valorizadas na Bolsa, e é na Bolsa que ocorrem as crises de valores. O centro da atenção dada ao trabalho passa para a tal negociação, cativando os sindicatos e levando-os a cedências várias, sobretudo com benesses ilusórias, de reposição de um Estado assistencial com várias medidas, ou, não sei se não podemos chamar obras caritativas como uma nova roupagem, que iludem, mas não resolvem. E passo a citar a autora: a ideologia do assistencialismo, das pré-reformas, do colchão social focalizado, da desistência da luta pelo direito ao trabalho ou pela redução da jornada laboral sem redução salarial, nasceu antes da queda do muro de Berlim, pela aceitação da chantagem da deslocalização. Trocaram, como programa político, o direito ao trabalho pelo direito ao subsídio de desemprego. A crise, após 2008, é o que vem criar um novo subssalto neste estabelecimento geral das ideologias, com a polarização das classes médias, se é que entendemos bem. Mas para isso a autora dirá, e por isso passo-lhe já a palavra e não mais mais.
Muito obrigada a todos, boa tarde, agradecer estarem aqui, é realmente uma alegria, agradecer muito à Livraria Arquivo e ao professor Acácio a apresentação que acabou de fazer, que é de uma... Eu estava até emocionada a escutá-lo, porque eu, como somos da mesma área, sei o quanto é difícil explicar a essência de um livro e da forma como ele a fez, que foi, de facto, de uma forma sintética, na verdadeira acessão do que é uma síntese. Ou seja, ele não foi capítulo a capítulo, mas ele procurou explicar a essência do livro em toda a sua dinâmica. Eu agradeço-lhe imenso por isso. Porque isto é um bocadinho como ir ao psicanalista. Sabem, quando nós vamos ao psicanalista, ele nos diz coisas que se passam connosco há muitos anos, mas nós não fazemos a mínima ideia. E somos nós o objeto. E quando nós temos alguém da nossa área a ler um livro, a ler um livro nosso e a estudar um livro nosso, chama-nos a atenção criticamente para ideias as quais nós próprios não temos sempre a certeza que as tivemos assim. Portanto, agradeço-lhe com muita sinceridade. Dizer também que eu estou super feliz de estar aqui. Não é uma, enfim, não é uma declaração diplomática, até porque eu não sou muito diplomática, portanto, não iria ser sempre muito educada, mas não diplomática na exceção, não é? Mais demagógica ou hipócrita do termo, mas dizer-vos porque é que eu estou feliz, porque eu conheço muito bem esta zona, a minha mãe é de perto de Pataias e, portanto, Leiria acaba por ficar assim na nossa grande área. Os meus pais têm ali uma casa e ainda agora estávamos na conversa, eu conheço muito bem, não como os lisboetas que vão fazer turismo rural ao campo, que depois têm assim umas propostas completamente esquizofrénicas para as pessoas que vivem no campo, assim umas ideias muito estranhas, não é? Normalmente. Mas conheço de viver e de estar ligada e então ali as pessoas da aldeia onde nós temos a casa são todas nossas amigas e com quem temos um convívio muito próximo, e como algumas delas são donas de fábricas de moldes aqui na Marinha Grande, eu conheço relativamente bem, inclusive já dei aqui algumas aulas no ISLA e, portanto, é um território onde eu me sinto muito confortável. Também conheço algumas tascas boas, se vocês me quiserem dar indicações de outras que eu ainda não conheço, são bem-vindas, porque eu tenho, como todos os portugueses, um verdadeiro amor à comida, não é? Ontem conto-vos uma piada que não posso deixar de contar porque é verdadeira. O meu pai, que vive aqui metade do tempo e que até tem com os amigos, justamente uma parte deles empresários daqui, um almoço religioso à sexta-feira. Portanto, ele à sexta-feira tem que estar aqui para o almoço. E ele é que me apresenta todas as tascas e os restaurantes e os sítios onde eu tenho que comer. E ontem dizia-me assim, os miúdos são os meus filhos. Não podem usar o telemóvel, coisa que eu concordo. Não podem usar o telemóvel. Porque eles são como eu com o pão alentejano. Se eu tenho, estou sempre a comer. Só o português é que se lembraria de comparar o telemóvel ao pão alentejano. Toda a gente pensa em drogas, café, álcool, não. Os portugueses têm um vício que é comer. Conto-vos outra história deliciosa. Eu estou a fazer a história do serviço médico à periferia para a Ordem dos Médicos, que é uma coisa muito bonita que este país teve a seguir ao 25 de Abril, entre 75 e 82, que foi a extensão da saúde a territórios que viviam no Paleolítico. Alguns deles literalmente, não é? Portanto, são histórias absolutamente dantescas, pessoas que nunca tinham visto um médico, nunca. Se foi para Viseu, para as Beiras, determinadas zonas do país. E lá, por causa das histórias do 25 de Abril e das armas e da Revolução, ele foi raptado durante várias horas e quando finalmente o raptor, que também era um militar lá de outro grupo, o devolveu, o raptor perguntou-lhe, ó doutor, ele era médico, já que eu estou aqui, está tudo bem, tenho um bocadinho de fome, será que não há nada para eu comer? Portanto, só neste país também é que é possível o raptor, no fim de entregar o raptado, diz: o senhor não quer partilhar o pão e o presunto comigo? Há prioridades. Neste país há prioridades e a comida é, sem dúvida alguma, a nossa prioridade.
Bom, contando estas histórias, eu não tenho, de facto, eu acho que a apresentação foi, enfim, eu diria, e quero dizê-lo, extraordinária, chamando a atenção para aquilo que é fundamental no livro. Vocês encontrarão aqui, na forma de divulgação científica, quase uma fronteira entre a história académica, o ensaio e a divulgação, se é que eu posso batizar o meu próprio livro assim. Isso foi feito com um propósito, não é? Eu penso que as ideias complexas podem ser transmitidas de uma forma menos complexa. Não é quando nós fazemos divulgação científica que temos que diminuir a qualidade do conteúdo, mas tem que haver necessariamente uma adaptação da forma. Isso é absolutamente essencial. E, portanto, eu procurei fazer isso, espero tê-lo conseguido. Procurei que tivessem prazer ao ler o livro, prazer também no sentido de que a escrita não desapareça como pedras, como confusa, como tenho que voltar atrás porque não percebi bem. Tentei, e queria-vos contar isto porque hoje em dia a discussão é uma discussão muito forte. Por causa do peso das teorias racialistas nos Estados Unidos, há uma espécie de retorno a uma grande discussão sobre o sul global, os povos colonizados, o peso histórico da Europa, que teria uma dívida de 500 anos para com esses povos. E uma das coisas que eu me apercebi nos últimos anos, por trabalhar na Holanda e no Brasil simultaneamente, foi que, quando eu cheguei à Holanda e comecei a interessar-me pela história global do trabalho, na qual eu me especializei, havia muita ideia de a glorificação dos povos do Sul, portanto, dos chineses, dos indianos, dos latino-americanos, da África subsaariana, e de como a memória, a história desses povos tinha sido tão secundarizada, a sua vida tão oprimida e brutalizada e a sua memória tão esquecida. E isso, de facto, encantou-me porque nós, enfim, temos 500 anos de conhecer o mundo e nos conhecer e pelo menos, eu diria, 30 de divisão internacional do trabalho intensíssima. Nós estamos aqui, eu hoje estava a ver um anúncio do Lidl que dizia que se vendem biquínis a 3,50€. Quer dizer, já nem uma tigela de arroz um chinês pode comer para se vender aqui o biquíni a 3,50€, porque já nem paga o transporte. É um grau de dumping social. Se vocês forem arranjar o vosso carro amanhã, se calhar o mecânico vai-vos dizer tem que esperar pelo dia seguinte, tem que vir as peças. A peça vem de avião, o custo ecológico, nós temos esta economia de just in time, já para não falar do que é que significa o custo, em termos da verdadeira miséria a que estão submetidos estes povos, é inaceitável. Ao mesmo tempo, uma coisa que eu achei estranhíssima era que a classe trabalhadora europeia tinha desaparecido neste discurso. Quer dizer, os europeus eram todos maus. E aqui eu tenho realmente, quer dizer, eu como estudiosa do movimento operário europeu, que nós temos que falar do genocídio da América, nós temos que falar do genocídio que está em curso em África, está um barco com 600 imigrantes, que faz lembrar o barco de um barco verdadeiro de judeus que foi proibido de parar em Cuba a seguir no meio da Segunda Guerra, no início da Segunda Guerra, e depois não pôde parar nos Estados Unidos, e eles foram devolvidos à Europa e mortos. É o início do romance Hereges, do Leonardo Padura. Portanto, nós lembramos-nos dos momentos mais terríficos da ausência de solidariedade da Europa, não tenho dúvidas nenhumas disso. Mas, ao mesmo tempo, o maior genocídio da história da humanidade foi cometido aqui por europeus contra europeus. A Segunda Guerra Mundial, morreram 80 milhões de pessoas. A resistência ao nazismo, a derrota do nazismo, ou seja, a derrota desse genocídio foi feita aqui. Na resistência francesa havia 500 mil de pessoas em 1945. A resistência italiana, a resistência grega, a resistência jugoslava. O que é o massacre republicano na Guerra Civil Espanhola e a imensa coragem contra a ditadura franquista. E, portanto, para mim era estranhíssimo
que eu estivesse finalmente a assistir à incorporação dos estudos históricos da classe trabalhadora à escala mundial, e quando eu vos digo classe trabalhadora, entendam um conceito muito amplo, que inclui o trabalho reprodutivo das mulheres, o trabalho intelectual, portanto eu não estou aqui a centrar-me só na classe trabalhadora intelectual, manual. Portanto, para mim era estranhíssimo eu chegar a um discurso, portanto, eu estar em grandes conferências académicas, onde a classe trabalhadora europeia, sobretudo os homens brancos, naturalmente retratados como brutais machistas, porque a memória é sempre anacrónica, não é? Estavam reduzidos à inexistência ou uma espécie de culpabilização interna. Quando, se vocês pensarem bem, não há nenhum continente que tenha tantos dirigentes sindicais e políticos de várias ordens. Nós estamos a falar de comunistas, trotskistas, anarquistas, católicos. Quer dizer, um dos exemplos que eu dou aqui no livro é que onde é que o nazismo é mais frágil na Alemanha? Onde há um forte catolicismo organizado e um forte socialismo organizado. Ou seja, estruturas de enraizamento social que impedem a ascensão do nazismo. Quer dizer, se nós juntarmos toda esta gente, a maior quantidade de mortos em defesa dos direitos sociais e humanos no mundo passaram-se da Europa. E, portanto, a mim parece que este abraço ao sul global não pode ser o ódio ao Ocidente. Porque aí nós estaríamos novamente a negar, e a história é a história das suas misérias e das suas grandezas. Como é a história dos descobrimentos. Qual era os descobrimentos, e aliás, isso não deixou de ser retratado por portugueses, tiveram aspectos absolutamente brutais. Ao mesmo tempo, tiveram aspectos de impulso do desenvolvimento que nós temos que fazer a pergunta. Eu não estou a responder a ela, porque eu não tenho dúvidas nenhumas. Aliás, para que não haja dúvidas ideológicas, o meu problema não é o que nós fizemos há 500 anos. O meu problema é o que nós fazemos hoje. A Europa continua a ter, por exemplo, a nossa política de gestão de excedentes alimentares através da política agrícola comum aniquila os agricultores africanos. São esses que estão a lançar-se naquele barco agora. O FMI, para emprestar dinheiro no final dos anos 80 ao Mali, isto está no relatório da Oxfam, obrigou que fossem destruídos os estoques alimentares. É disto que nós estamos a falar. Portanto, não é preciso, quem queira contestar as políticas imperialistas europeias não precisa de ir há 500 anos atrás. Pode falar agora do que é o papel dos bancos europeus no mundo, o que é o papel dos fundos de pensões no mundo. É óbvio que o fundo de pensões da Noruega vai ter muito mais valorização se ele for investido na Volkswagen e se a Volkswagen deslocalizar a produção para a Índia, onde os trabalhadores ganham abaixo da subsistência. Portanto, isto é um problema que nós temos que encarar de frente. O que eu acho é que nós não temos que encarar este problema, primeiro colocando os europeus todos no mesmo barco. Hitler era europeu, Brecht era europeu. Nós não podemos reduzir-nos à região ou à nacionalidade e esquecer que entre os europeus há de tudo. Mas eu gostava, de abraçando esta história global do trabalho, voltar ao meu ponto inicial. Não há dúvida nenhuma, se nós formos estudar, por exemplo, a Revolução do Haiti, que é a primeira revolta de escravos, que vai em Santo Domingo, que é hoje o Haiti, a seguir à Revolução Francesa, não tenho dúvidas nenhumas do que é que isso representa do ponto de vista heróico. Há um livro extraordinário chamado Jacobinos Negros, que retrata essa revolta, mas a resistência na Europa e nos Estados Unidos, devo sublinhar, é muito mais eficaz porque muito mais poderosa. Eu há pouco tempo estava numa reunião internacional de trabalhadores portuários e os trabalhadores de Gotemburgo ofereceram-se para pagar a cota dos trabalhadores da Nigéria. Isto é o objetivo. Nós dizemos que são todos iguais. São todos iguais do ponto de vista dos direitos humanos. Não são todos iguais do ponto de vista da força política. Há uns que têm mais força que outros. Isto é um dado objetivo. E, portanto, nós não podemos entrar num relativismo
que diminui nem as nossas responsabilidades, nem a nossa força qualitativa do ponto de vista do que significa hoje a relação no mundo. Dizer também que eu procurei sublinhá-lo aqui, que o Estado Social não foi garantido primordialmente através da exploração da periferia do mundo, mas, pelo contrário, isso foi importante, extração de matérias-primas que são essenciais na cadeia produtiva, isso é indiscutível, mas o essencial foi a derrota histórica da classe trabalhadora alemã e japonesa, que tinham que, quando os Estados Unidos aterraram na Alemanha e, bom, na União Soviética era feita sob uma ditadura e, portanto, aí é fácil intensificar a exploração dos trabalhadores quando há ditaduras. Nos Estados Unidos e na Alemanha e no Japão, ela é feita com a disciplina desta classe trabalhadora que permite taxas de crescimento de 7%, que é o que permite o aumento do lucro, o aumento dos salários e o Estado Social a seguir à guerra, é conseguida porque antes disso havia 10 anos de proibição de sindicatos e partidos políticos. O mesmo não aconteceu, por exemplo, em França. Por isso é que ainda hoje os líderes europeus se queixam imenso dos direitos sociais em França, porque a França não foi derrotada pelo nazismo, a França tinha uma resistência organizada de 500 mil pessoas, teve as greves de 47 que impuseram a ampliação do Estado Social e teve o maio de 68. E, portanto, é muito mais difícil na França impor uma derrota dos direitos sociais. A última nota que eu queria deixar, até para passar a palavra para sugestões, críticas, perguntas, é que a União Europeia não é o Estado Social e isso foi amplamente, penso eu, mitificado nos últimos anos. O Estado Social nasce imediatamente em 45-47. A União Europeia é um projeto, o Estado Social é um projeto de conciliação de classes. Os trabalhadores aceitam desarmar-se em troca do Estado Social e da segurança do emprego. E o capitalismo tem um travão a si próprio, que é justamente a segurança no emprego e a ampliação de direitos sociais. A União Europeia nasce com muita fragilidade na seca no início dos anos 50 e só se vai consolidar com um projeto de facto nos anos 70 e 80. E a União Europeia, ou seja, o projeto europeu, a consolidação do projeto europeu está intimamente ligado aos programas assistenciais focalizados e, portanto, à expansão do subsídio de desemprego. Vocês terem uma ideia, Portugal e Espanha não puderam entrar na União Europeia sem unificar o sistema de reformas e de contribuições para a segurança social no mesmo, a TSU, isso é uma imposição da União Europeia, isto significa que o subsídio de desemprego passa a poder ser pago com a mesma origem dos dinheiros dos descontos para a segurança social e para a reforma. É uma forma dos mais velhos pagarem os desempregados. Isto é uma imposição da União Europeia, não só Portugal, também vai ser a Suécia, quando a Suécia entra em 1995. E a pré-reforma, ou seja, a saída de centenas de milhares de trabalhadores que ganhavam bem, no final dos anos 80 e 90, para as empresas serem privatizadas em enxutas, sem pagar a trabalhadores, com altas indemnizações que não foram pagas pelas empresas, obviamente, em grande medida pelo Fundo Social Europeu. O Fundo Social Europeu não são as empresas, a maioria dos impostos na Europa são pagos pelos trabalhadores, e a entrada dos trabalhadores precários. E, portanto, claro, a expansão dos rendimentos mínimos, subsídio social, desemprego, etc. Portanto, eu penso que muitas vezes atribui-se o Estado Social a uma dádiva da União Europeia, quando o Estado Social é uma conquista da derrota e da resistência à guerra, e a União Europeia é um projeto de classes dirigentes que tem à cabeça o Plano Marshall e tudo o que vem ele associado, e penso que era importante fazer essa distinção, sobretudo porque eu sou uma europeísta convicta e por isso sou convictamente contra a União Europeia. Acho que a União Europeia é realmente uma ameaça à Europa unida. Sou realmente a favor de que não existam fronteiras na Europa. Acho que não há outra alternativa à Europa e a nós, europeus, que não seja uma igualdade fiscal, uma igualdade laboral que nos permita conviver em paz. Não haverá paz na Europa se assim não for. E penso que a União Europeia é sobretudo um projeto financeiro, bancário,
que tem o seu centro na Alemanha e no pós-reunificação alemã, e que implica, claro, um gigantesco esquema de dívidas públicas, em que neste momento a dívida toda do sul da Europa corresponde ao superávit alemão. Isto não se vai resolver adiando mais um bocadinho a austeridade, chamando de cativações e dizendo que está tudo bem, porque quando vier a próxima crise cíclica nem há como mexer nas taxas de juros e nós estamos em cima de um enorme vulcão, que eu espero que mais uma vez os europeus tenham capacidade para resistir de forma fraterna, una, solidária. Eu tenho muita confiança neste continente, do ponto de vista daquilo que é a sua capacidade de construir. Apesar de tudo, se nós olharmos para a Europa do século XX, o que de mais civilizado aconteceu na história da humanidade teve lugar aqui. Foram os anos do Estado Social, foram os anos do pleno emprego, foram os anos da segurança no emprego. Acredito que esses valores não se perderam e continuam hoje. Se vocês encontrarem qualquer pessoa na rua, aliás, os governos mesmo quando destroem o Estado Social têm que dizer que estão a salvar o Estado Social. Portanto, o Estado Social é realmente uma coisa que nos unifica a todos e eu diria que vai para lá de uma ideologia socialista ou revolucionária. Há realmente uma ampla camada de europeus que acha que todas as crianças devem ter direito a bons estudos, que acha que toda a gente deve ter direito a bons cuidados hospitalares, que acha que toda a gente deve ter direito a uma reforma digna. Se vocês pensarem, isto é essencial e a base da nossa civilização e do que mais bonito nós conquistamos. E, portanto, este livro é também uma homenagem a quem construiu estes direitos e é uma homenagem consciente que eu quis fazer e deixar. Agradecer-vos mais uma vez. Obrigada e obrigada especialmente à professora Cássia pelas suas palavras maravilhosas. Obrigada. Muito obrigada, Raquel. Passamos então agora a palavra. Já há uma pergunta. Muito boa tarde. Eu também sou licenciado em História e gostava de fazer o contraponto em relação àquilo que disse, concordando com tudo o que disse. Ou seja, como é que comenta, por exemplo, aquele tipo de opinião que diz agora a Europa, que não é autossuficiente do ponto de vista energético, que não é autossuficiente do ponto de vista alimentar, que tem um déficit demográfico conhecido, que se calcula, por exemplo, que no meados do século 60 milhões de subsaarianos possam afluir à Europa da abundância, lembrando aquele filme A Marcha, que é muito conhecido acerca disso, sobre os campos do Sudão. Por um lado, aqueles que dizem que hoje a Europa é a Península da Ásia, em termos territoriais, que é a Península da Ásia. Isto também transmite alguma fragilidade que só tem o contraponto naquilo que, no meu ponto de vista, acaba de dizer, ou seja, quando nós falamos em conhecimento, e em produção de conhecimento, e em produção de valores universais de fraternidade, digamos assim, é a única forma, do meu ponto de vista, de regenerar todos esses perigos. Ainda há pouco tempo, uma rubrica de um canal de televisão, já não sei qual é que é, acho que agora é uma pessoa que anuncia, ou não anuncia não, fala de um livro. O José Mário Branco falava no outro dia de um livro que há muitos anos, já tem mais de 20 anos, o Amin Malouf, que é as Identidades Assassinas. E que já falava há 20 anos exatamente dessa dificuldade da manutenção da consciência europeia na base desses valores. E lembrando de um outro livro, do Marc Ferraud, que é a História do Ressentimento, em que ele dizia, mais ou menos, de que, como dizia o Acácio, é às vezes no conflito e no ressentimento que surge o salto qualitativo em frente. E depois cita uma série de histórias da Europa. Só para terminar, há com certeza mais intervenções interessantes, mais interessantes do que
Nós temos cá em Leiria, é conhecido de todos nós, um polaco que vive cá em Leiria há muitos anos, o André Kowalski. No outro dia, em conversa, por causa dessa coisa nova que eu não sei muito bem, talvez me possa explicar, que é este iliberalismo, que é uma corrente nova com o Orban da Hungria e dos gênios polacos. Ok, já. O iliberalismo. E então ele dizia que um dos dramas neste momento da Polónia, que é um ponto quente desta viragem europeia, é porque, dizia ele foi aluno da Universidade Católica porque era o único sítio de expressão livre na Polónia comunista, onde ele foi, inclusive, aluno do Wojtyła. E que a Igreja Católica hoje, polaca e toda ela radical por razões históricas que todos nós conhecemos, está a ir na onda totalitária que sopra do leste europeu neste momento. Eu já fiz aqui uma série de misturas, mas era um bocado isto. Como é que a Europa, só resumindo, voltando ao princípio, como é que a Europa, com as suas fragilidades demográficas, territoriais, energéticas, alimentares, etc., pode de facto ser esse baluarte que acabou de falar. Obrigado. Não sei se mais alguém... Minha aluna. Minha aluna. Bom, isso é que é sucesso, então. Bom, a questão que eu gostava de colocar, enfim, gostava de colocar mil, mas eu costumo ler muito aquilo que publica no Facebook e algumas coisas que vai alguns pensamentos que vai partilhando, e gosto muito de os ler. Muitas vezes concordo, algumas vezes discordo, acho normal também. E às vezes tenho dificuldade em perceber qual é a sua posição no que diz respeito, e acho que eu ainda não peguei bem nele, mas parece-me que agora abordará também um bocado isso numa parte final sobre o futuro, sobre como é que, por exemplo, a questão da demografia, como é que a imigração, como se resolver isso tudo. E às vezes não percebo muito bem, talvez por falta de atenção minha, a sua posição no que diz respeito àquilo que começou por falar, ou seja, essa questão da culpa europeia versus as reparações que poderiam ter lugar da Europa fazer a muitos pontos do mundo, torna-se complicada quando nós pensamos, por exemplo, na questão extrativista. Nós continuamos, como estava a dizer, nós continuamos a sugar muitas partes do mundo para ter o nosso nível de vida. E sempre que eu tento pensar neste assunto, tenho sempre esta barreira. Barro sempre contra esta parede, que é como é que nós vamos resolver os problemas de pessoas que estão do outro lado do mundo e problemas pelos quais nós somos responsáveis, sem perder as nossas conquistas sociais, a social-democracia, ou enfim, a saúde que conquistámos, a educação, todos os direitos, não é? Como é que nós vamos fazer isso e ao mesmo tempo deixar de explorar o mundo? Porque é isso que ainda fazemos, não há outra forma de dizer. Para mim é uma questão que eu ainda não consegui encontrar resposta para ela, e quando falamos de trabalho, isso parece-me fundamental, porque sindicalismo, como é que nós falamos com os sindicatos de trabalhos verdes? É uma tendência agora a falar sobre isso, não é? Falar sobre como é que vamos parar de extrair petróleo e ao mesmo tempo não atirar as pessoas para o desemprego, como é que vamos... As pessoas que agora trabalham nessas áreas, para o trabalho manual, como é que vamos conciliar isso? Nós não queremos pôr as pessoas no desemprego, mas temos que acabar com o extrativismo, com o petróleo, com o plástico, quer dizer, começam a surgir várias ramificações dos problemas, mas acho que tudo para no mesmo, que é, parece que a Europa vive acima das suas possibilidades e vai ser difícil conciliar tudo isto e não massacrar ainda mais os trabalhadores, os europeus e os do resto do mundo.
e gostava de saber qual é, enfim, o que é que pode dizer-me sobre isto, com uma pequena questão também que é se a palavra decrescimento faz parte do seu vocabulário, se é possível nós pararmos de querer crescer e se isso é possível conciliar com a questão do trabalho. Obrigada. Um bom mestre cria mestres, não discípulos, não é assim? Sem dúvida. Questionando o próprio. Claro. Não sei se alguém quer fazer mais alguma questão. Bom. Nós já temos aqui questões para os próximos 10 anos. Ora, boa tarde. A minha pergunta é muito sucinta. Em relação ao Brexit no Reino Unido, qual é a sua opinião sobre isso? O que é que prevê, na sua maneira de ver, com a saída do Reino Unido? Somente. Então, obrigada. Realmente são imensas questões, não tenho... Mas ver se eu consigo dizer alguma coisa e queria também sugerir que a professora Cássio também desse a sua opinião. Eu acho que era justo para mim, me auxiliava muitíssimo. Sobre a questão do papel da Europa no mundo e no fundo a divisão imperial, nós temos de facto três forças imperiais, Estados Unidos, Europa, Japão, e depois temos dois, Rússia, Estados Unidos, Europa, Japão, Rússia. Isto dá 3, não dá 4, porque o papel do Japão não é estritamente independente da política norte-americana, por exemplo. A Rússia, e temos agora aquilo que se pode chamar um semi-imperialismo, que é a China. Bom, eu tenho lido imenso sobre a China e continuo sem saber nada. Por exemplo, eu vou a conferências, os meus colegas começam a falar sobre a China e eu fico... Aquilo é tudo... 200 milhões emigraram e eu não consigo... Os nossos dados, nós não estamos habituados a lidar com este nível de grandeza. Não, mas digo-vos isto, não é falsa modéstia, não sei. No outro dia estava justamente uma aluna minha de uma grande empresa portuguesa multinacional que foi para a China e aquilo era uma coisa surreal, tipo, os operários fizeram uma greve meio da noite, invadiram a fábrica, 8.000 operários, mas a greve era combinada com o Partido Comunista, só que aquilo fugiu ao controle e teve que vir uma empresa privada de segurança, não sei de onde. Aí depois metade dos operários dormem na própria fábrica e a outra metade em aldeias que nem sequer luz têm. Bem, aquilo era uma descrição com a qual a gente já não sabe lidar. Na história do século XX, na Europa, nós já não temos este nível de relações sociais nas fábricas. E ela perguntava, mas como é que é isto? Os sindicatos? Eu disse, bem, não sei, nem consigo dizer. Mas há sindicato, e o sindicato é do partido, há polícia, e a polícia é de quem? Os operários têm família ao pé, não têm? Quer dizer, portanto, aquilo são dados com os quais eu não sei lidar. Mas parece absolutamente claro que a China está a investir, portanto, há uma burguesia chinesa. O que quer que isto signifique, é uma burguesia com uma... É óbvio que o Estado chinês teve aqui um papel essencial na acumulação e na criação desta burguesia. Também parece haver uma classe média chinesa, não só já uma burguesia, mas uma classe média chinesa nova. Isso vê-se na expansão do consumo, e quando se fala de classe média na China é muita gente. Vejam nas exportações até da Europa para a China do ponto de vista desses produtos, que tem a ver com a indústria automóvel e outros, que têm a ver com a ascensão destes setores médios chineses. Vejam como a Angela Merkel disse ao António Costa, mas o que é isto? Os chineses agora vão comprar a outra parte da REN. Isto tem tudo a ver com os motores imperialistas, obviamente. Sim, vocês investem, mas... a Angela Merkel, aliás, disse exatamente aquilo. Eu tinha acabado de ler um artigo de um académico que estuda estas questões e ela disse a frase exatamente. Investem, mas nós mantemos o controle. Portanto, há aqui uma disputa de controle claro de mercados e propriedade, neste caso até de propriedade. Bom, a EDP ainda é mais grave. Não é só mercados e propriedade, é um bem absolutamente essencial de todo o país, não é?
Não sei se isto, ou seja, eu não sei onde é que isto vai acabar. Nós podíamos dar uma resposta clássica, vai acabar com a batatada. Vai acabar com uma terceira guerra mundial. Bem, mas a hipótese hoje de uma terceira guerra mundial é de facto a hipótese do apocalipse, do fim da humanidade, não é? Com o arsenal armamentístico que existe neste momento no mundo. Portanto, a hipótese mais provável não é uma terceira guerra mundial, ou há, de facto, revoluções sociais que impõem uma mudança drástica no modo de acumulação e, portanto, no fim da competição, ou o que nós temos muito mais provável é uma espécie de situação que existe na Ucrânia ou que existiu já nos Balcãs, ou seja, são situações de guerra que se mantêm como uma... Eu tenho um colega, que mais do que um colega, é um senhor de 80 e muitos anos, é o diretor da Critica há 40 anos, portanto já é professor emérito da Universidade de Glasgow, é um dos principais teóricos que eu conheço destas questões, que eu acho delicioso porque ele usa o conceito de Big Mess e também usa nas conferências, grande confusão. Isto é uma grande confusão, que eu acho o máximo. Ou seja, não vai haver uma guerra, mas vai haver a Big Mess. A Big Mess é, por exemplo, a situação que nós temos prolongada na Ucrânia. A Ucrânia tem parte do país em guerra. E a Ucrânia é na Europa. E a Ucrânia é na Europa. E, por exemplo, quando nós dizemos a Europa não tem autossuficiência alimentar nem autossuficiência energética, mas isso é se nós tirarmos a Europa do leste da Europa. Portanto, nós temos um problema de conflito. Nós, quer dizer, a Europa, que existe como tal, a União Europeia está em permanente competição com a Rússia. Ora, porquê que a Rússia não é parte da Europa? Porquê que a Rússia, do ponto de vista das classes dominantes, a Europa e a Rússia estão em pleno confronto. No outro dia um dos meus filhos caiu e partiu o braço no hospital de Cascais. E ele tem imensa piada. Eles têm os 2, 13 anos, são gêmeos, mas um deles tem mesmo muito jeito, é muito dramático. Tanto que ele caiu, a gente pensava que aquilo era uma coisa terrível, porque o outro tinha caído e tinha partido um pé, mas nós achámos que não era nada porque ele não se queixa. Este fez uma cena, então lá foi tudo para o hospital e tal. E ele dizia, vamos fazer crack. E o médico brincar crack, a gente já não faz crack e tal, aquilo estava ali uma macacada. E quando chegámos ao ortopedista, finalmente era russo. O senhor enorme, gordo, já de 60 anos. Rapaz, o que tu fizeste? E ele ficou... Ai, o David ficou quase, mas assim meio na brincadeira, que ele tem muita graça e meio em pânico. E não é coisa dele, porque eles, quer dizer, a nossa casa tem imensos estrangeiros, não há nada... E o cirurgião, e eu até estava contente, pensei, o cirurgião russo de 60 anos deve ser mesmo bom, porque o tipo não tinha tecnologia nenhuma durante... Ainda bem que me calhou o russo. Ainda bem que me calhou o russo, porque ele realmente teve que fazer clínica durante 30 anos sem tecnologia. E de facto assim foi. Lá mexeu, foi para trás e para frente. Não se preocupe, está tudo bem. E eu lá conversei com ele, porque eu tinha ido a São Petersburgo e tal. E quando saí, disse, David, mas o que é que te deu? Ruski, mami. Ruski, mami, que ele tem graça. O russo, quando me dizia russo, sabes que até é melhor, porque olha, não teve tanta tecnologia, estás a explicar e tal. Depois é que eu percebi o que é que se passava com o David. Para ele, russo, ele tem 13 anos. Russos são pessoas que envenenam os peões. Não existe outra coisa na televisão. Se vocês abrirem a televisão, nós não conhecemos a Rússia, a cultura da Rússia, o comer da Rússia, o desenvolvimento da literatura russa, o teatro russo. Para o meu filho, que tem 13 anos, só existe o Trump e a Theresa May a dizer mal do Putin, e o Putin e o espião que aparece morto e tal. Ou seja, nós estamos o que é que eu percebi? Nós estamos submersos numa propaganda que a nós, que temos acesso a meios críticos, não tem qualquer efeito. Ou seja, nós temos consciência que o Putin é um regime bonapartista, paternalista, com muito pouca liberdade. Bem sabemos quem é a Theresa May e quem é o Trump, mas para alguém que só vê notícias e que não tem acesso a um conhecimento elaborado, a Rússia é um monstro que vem aí destruir a Europa e tal. Portanto, a Rússia, nós nunca pensamos na Rússia como parte da solução, é sempre parte do problema.
Nós nunca pensamos nos territórios russos, que são dos territórios mais férteis do mundo, com mais acesso a matérias-primas essenciais, como parte da Europa. Nós até, se calhar se perguntarem à maioria dos europeus, eles não sabem que a Rússia é na Europa. Estou convencida disto, estou convencida que o europeu leigo não sabe que a Rússia é na Europa. Então eu penso que esta questão, ou seja, nós nunca vamos resolver os problemas do mundo se não for em cooperação. Claro que também não vai ser com o Putin, ou seja, isto também é um problema que os russos vão ter que resolver eles próprios. Mas portanto, a minha primeira resposta é que nós temos que encontrar formas de cooperação. Eu tenho muitas dúvidas da crise demográfica, a famosa crise demográfica. Acho que nós não temos crise demográfica. Eu acho que nós temos que cuidar da qualidade de vida dos mais velhos. Não há problema de nós termos... Nós temos um problema de sobrepopulação no mundo. A nossa maior crise demográfica é a sobrepopulação. Já vai a caminho dos 8 mil milhões. Eu visitei Nova Delhi há pouco tempo, por razões de trabalho, jamais iria a Nova Delhi de férias. Nova Delhi tem 4 milhões de pessoas a dormir na rua. Devo-vos dizer que eu passeei na Old Delhi e a coisa arrasou-me como nada, poucas coisas na vida me tinham arrasado. Eu só me lembrava das descrições dos campos de concentração nazis e das trincheiras da Primeira Guerra, porque eu nunca tinha visto nada semelhante na vida. Eu sei que passei por várias pessoas que morreram quando eu cheguei ao final da rua. Não vos vou fazer aqui a descrição e vou-vos poupar. A população do mundo tem que ser vista de um ponto de vista global e não só de um ponto de vista europeu. Por outro lado, quando eu cheguei para trabalhar na Holanda, o meu diretor dá-me boleia na bicicleta dele e tem 70 anos. Só que ele está bem alimentado, está bem cuidado de saúde, não se mata a trabalhar 14 horas, às 3 da tarde acaba de trabalhar e vai conviver com a família. Portanto, eu acho que nós temos que pensar a população do ponto de vista da qualidade de vida e não sempre nesta forma como a Europa, a União Europeia está a pensar a população é na escassez de força de trabalho e, portanto, no aumento dos salários, porque vai haver já há escassez de força de trabalho. E querem resolver isso com a questão dos refugiados e dos imigrantes. E não conseguem resolver isso. Ainda hoje, um proto-fascista italiano do governo italiano dizia: sim, mas o Sr. Macron disse que ia abrir as portas e eram para entrar 9 mil e só entraram 600. Sabem porque é que só entraram 600? Porque a Angela Merkel e o Macron escolhem os imigrantes de acordo com a qualificação profissional, as necessidades do mercado de trabalho. Portanto, a maioria dos imigrantes não entra. E o que é que se passa? É que a maioria dos imigrantes no mundo não tem qualificações adaptadas ao desenvolvimento tecnológico da Europa e, portanto, também não vai encontrar aqui emprego. Como é que se resolve isto? Até agora há duas respostas a isto. É a resposta da extrema-direita xenófoba, para dizer vocês vão-se embora, não entram aqui, o barco fica aí e morram todos no meio do Mediterrâneo. E a resposta da social-democracia liberal, que é somos todos iguais, direitos humanos, entramos todos, porque precisamos de regular o preço da força de trabalho. Eu acho que nenhuma destas respostas vai solucionar o problema. Objetivamente, primeiro é assim, se há um barco à deriva com pessoas a morrer, tem que se abrir as portas imediatamente. Isto é uma questão de emergência. Isto nem sequer deve ser discutido. É inacreditável, inenarrável que haja uma discussão sobre isto. Agora, não me digam que o problema da África subsaariana se resolve vindo todos para a Europa. Isso é completamente absurdo. O problema está na Europa? Está. Resolve-se como? Acabando com as políticas que arrasam a vida das populações nos seus países. E que políticas são essas? São políticas. Vão ver o que é que a Nestlé faz na Etiópia. Se nós queremos impor regimes de monocultura e depois ficamos felicíssimos a dizer o preço das commodities do cacau na Bolsa de Chicago, penso que é de Chicago onde está o cacau, nós temos um problema seríssimo que estas populações nem sequer se podem alimentar. Então, eu acho que nós temos que ter uma crítica, como tínhamos nos anos 70, às políticas imperialistas, que são imperialistas no sentido em que 1 ou 200 empresas controlam a produção alimentar de tudo o que se passa no mundo, que também tem consequências ecológicas devastadoras. Mas estas consequências ecológicas devastadoras têm que ser vistas na relação com as populações. Estas populações estão-se a jogar ao mar com altas taxas de probabilidade de morte porque estão desesperados, não têm nada. Não têm nada.
Há um livro do Jan Ziegler, que é relator da Comissão de Direitos Humanos da ONU, que se chama O Ódio ao Ocidente, que descreve o que é a Nigéria, o que é que fizeram as empresas petrolíferas no delta do Nigéria. Vocês sabem que os europeus, neste momento, que vão trabalhar na Shell, já nem sequer saem do aeroporto. Porque o risco de morte e homicídio é altíssimo só para chegar ao hotel. Então agora a Shell disponibiliza um helicóptero que os vai buscar diretamente ao aeroporto e os leva para a plataforma petrolífera. Então nós conseguimos arrasar de tal maneira com os ecossistemas, já para nem falar que no delta do Nigéria ninguém pesca nada, agora aquilo está destruído. E portanto, e a criminalidade, o banditismo, as frações, o terrorismo, tudo isso explodiu. Tudo isso explodiu, as pessoas estão desesperadas. Qual é a solução dos europeus para isso? Pensar uma economia em que todos os povos tenham direito a dispor dos seus próprios recursos e viver com o mínimo de dignidade? Não, compra-se um helicóptero para que as pessoas nem sequer tenham ido para os hotéis. Isto é... Depois admiramos que as pessoas se metem nos barcos, dispostas a tudo, e que nós, europeus, a primeira resposta que temos que dar é uma resposta emergencial. Ninguém pode ficar no alto mar a morrer, por amor de Deus, o que é isto? Isto é uma coisa medieval, uma coisa tétrica. Um continente que passou pelo nazismo não pode fazer isto. Mas isto não é solução chegar ali, agora vamos escolher. Tu falas e lês, sabes ler e escrever, entras. Os outros são recambiados por avião. Que é isso que acontece, devo-vos dizer, é isso que acontece com Macron e com Merkel. São recambiados por avião. É isso que a política de refugiados da Angela Merkel está a fazer. A questão do Brexit, para mim, tem muito a ver com a questão do iliberalismo. Eu não sei o que é, portanto, eu não conheço o conceito, mas eu deduzo que tem a ver com o nacionalismo, com uma componente de proteção das burguesias nacionais contra a concorrência da União Europeia. Penso que é isso que se passa na Hungria, na Polónia. Acho que há lives disso na votação do Brexit, embora uma boa parte da votação do Brexit tenha vindo da base do Labour, contra a concorrência, contra o dumping. Mais uma vez, os sindicatos não podem responder, venham todos, porque isso é entregar os trabalhadores no colo da extrema-direita. Os sindicatos têm que responder. Por exemplo, a Volkswagen tem comissões de trabalhadores em todos os países. Juntam-se para quê? Para ver quem é que oferece menos para ficar com o carro. Ah não, nós ganhamos menos 600 euros, o carro venha para nós. Isto, como devem imaginar, os trabalhadores vão deixar de apoiar estes sindicatos e estes partidos e ou ficam desesperados ou vão votar na extrema-direita. A resposta tem que ser, bom, vamos então juntar-nos aqui e encontrar um padrão salarial comum digno para toda a gente. Não é ver quem é que dá menos. Isto não é uma feira para ver quem é que oferece menos. Porque isto cria situações de dumping permanente. Quando nós temos os nossos trabalhadores, nós neste momento já temos metade da nossa migração sazonal. Aqui paga-se o salário mínimo. Os trabalhadores vão lá para fora para ganhar o dobro do salário mínimo. Aqui há escassez de força de trabalho. Lá fora existe dumping, porque mesmo o dobro do salário mínimo é metade do que ganham os locais. Isto é os europeus permanentemente contra outros. Isto não é uma solução para o problema do mercado de trabalho europeu. Eu acho que a solução tem que ser um contrato digno, igual, um regime fiscal unificado. Não estou a ver outra hipótese para esta questão. Só para passar a palavra, porque eu penso que já falei demasiado, eu conheço as teorias do decrescimento, tenho um bocadinho de medo que me queiram levar para o comunismo primitivo. Eu sou defensora da qualidade de vida. Pois esse é o principal problema, não é? É que nós temos... Não, eu penso que a questão é o seguinte. Nós produzimos coisas a mais. Claro, produzimos coisas a mais. Por exemplo, nós queremos, para não aumentar os salários na Europa, nós passámos a produzir roupa de má qualidade muito barata. Como é de má qualidade e é barata, aquilo estraga-se depressa e tem que se produzir outra. Portanto, aquilo ecologicamente é uma... não presta para nada, não é? Ainda hoje eu fui comprar uma lâmpada, um senhor do meu bairro, eu vivo num bairro histórico, no concelho de Oeiras, e portanto conheço toda a gente, e disse, caro, o senhor Lucas, que eu também conheço o meu eletricista há muitos anos, pôs uma aula daqueles candeeiros que acende quando a gente passa sem carregar no botão.
E a lâmpada está sempre a fundir, é do candeeiro, vou fazer queixa ao Sr. Lucas, e ele riu-se e disse, não, é que isto é chinesa, esta lâmpada não vai... Esquece, o problema é a lâmpada, estas lâmpadas são umas lâmpadas pequenininhas, isto está-se sempre a estragar, habitua-te a comprar várias. Nós podíamos produzir uma lâmpada, até há essas da obsolescência programada, imensas notas a dizer, há lâmpadas que podem durar uma vida. Não, nós resolvemos fazer as coisas, isto de facto é ecologicamente devastador. O que eu penso é que nós não podemos, a partir daí, passar a defender uma espécie de ascetismo do consumo, porque isso faz-me lembrar um bocado as políticas da Troika, é preciso fazer sacrifícios, não sejam piegas e tal, porque a boleia da bondade da ecologia vêm depois políticas. Por exemplo, nós temos que produzir mais agricultura biológica, não temos que decrescer, temos que aumentar. Nós temos que produzir mais transportes públicos e menos carro individual. Não temos que decrescer, temos que aumentar. Então, eu acho que o problema não é do decrescimento e do crescimento. É em que é que nós vamos crescer e em que é que nós vamos decrescer. Porque há muitas coisas. Nós temos que produzir muito melhor a educação. Nós temos que... Todas as crianças têm que aprender música. Nós temos que produzir mais pistas de bicicleta. Então, há muitas coisas que nós temos que produzir com mais qualidade. E isso não elimina, nós temos acesso a produtos de qualidade. Mas vejam, o problema nem sequer está nos setores médios. Vocês já olharam para a riqueza do mundo e para a concentração da riqueza do mundo? Quer dizer, eu duvido que o problema esteja numa camisola que a gente compra. O problema central está em consumos absolutamente absurdos e em concentrações de riqueza que as pessoas nem conseguem dizer, não é? O Bill Gates acho que tinha que viver não sei quantas centenas de anos para gastar o dinheiro todo e mesmo assim tinha que comprar malas Louis Vuitton todos os dias. Então não é um problema, às vezes eu fiz, não me parece que seja um problema... Mas é que a Afonso isto bem repartidinho não é para todos os Isso, e para todos bem. Isso veja. O que, não é? Isso veja, para todos bem. 62 pessoas têm a riqueza equivalente a metade da população mundial. 62. Quer dizer, já se sabe quem são. E isto é um nível de riqueza. Eu não sou a favor de que toda a gente deva ganhar o mesmo, por exemplo. Sou absolutamente contra os salários que nós temos. O salário mínimo real calculado pelo ISEG é de 1000 euros por mês. E de facto hoje ninguém vive com um salário inferior a isso. Os salários de 500 euros são salários obscenos que só se mantêm porque as câmaras municipais pagam o resto ou porque as famílias ajudam. De facto, se colocar alguém em Lisboa a ganhar 500 euros e só viver disso, a pessoa não vai viver. Não vai conseguir pagar as suas contas regulares. Mas acho absolutamente obsceno como é que alguém ganha 2 milhões por dia, 3 milhões, são números, percebe, até já é um bocado ridículo nós referimos a 400 milhões por ano. Mas isto é um nível, é uma estupidez isto, para dizer as palavras que elas merecem ser ditas. Não, já nem sequer tem a ver com dinheiro ou consumo, tem a ver com poder. Isto é um problema já psicanalítico. Porque é que alguém precisa desta acumulação de riqueza? Então, é um problema que isto já só se resolve no divã. Eu tenho 300 milhões, mas eu preciso de 350 milhões. Para quê? Quer dizer, isto tem que ser questionado até de um ponto de vista de... Se não querem ouvir os socialistas, na verdadeira essência do socialismo do termo, ouçam os católicos, ou os católicos progressistas, ou os humanistas. Quer dizer, é uma simples questão de bom senso esta concentração de riqueza que nós temos a nível mundial. Não tem razão de ser alguma, na minha opinião. A economia verde, termino com isto, penso que deve haver, eu não sei se a questão do Brexit, eu penso que a questão do Brexit, eu respondi que é uma questão, a mim parece-me de facto um setor nacionalista, mas o Trump também tem laivos de políticas nacionalistas e proteccionistas. E eu penso que a reação às crises económicas vai ser mais nacionalismo. E acho que a reação da nossa parte deve ser mais internacionalismo. Mas internacionalismo não é a bondade das palavras.
Internacionalismo é a ajuda concreta e real. Isso tem que se materializar, como fazem os estivadores de Gotemburgo, dizer, sim senhora, nós queremos ajudar, então nós vamos pagar a cota dos estivadores da Nigéria. Não é mandar uma carta a dizer nós temos muita solidariedade. Isso não serve para nada, isso não é solidariedade. Solidariedade não são palavras, são atos concretos. A economia verde, eu queria passar a palavra ao Sr. Cássio. Eu penso que é preciso ter muito cuidado com a economia verde, porque muitas vezes a economia verde, primeiro é preciso ver qual é a economia que é realmente verde e não. Os custos ecológicos dos carros elétricos, por exemplo, nas baterias, não são inócuos, de maneira alguma. Portanto, até que ela chegue a ser verde, tem componentes que não são nada verdes. A economia verdadeiramente verde era nós temos uma política de transportes públicos decente. Não é estar a financiar com os nossos impostos. Por exemplo, a Volkswagen em grande medida é financiada com impostos para produzir o quê? Mais carros individuais, carros verdes. Ora, não há carros verdes, verde é transporte público. Eu sei que isto é muito difícil de pensar numa sociedade como a nossa. Sabem uma coisa que me revolta imenso? Revolta-me mesmo. Quando eu venho aqui para o Oeste, é que eu moro no Conselho de Oeiras e podia vir visitar aqui a família ao fim de semana de comboio e levava meia hora. Eu vivo na Holanda, em Gouda, a 70 km de Amsterdão e de meia hora tenho um comboio. Nunca na minha vida eu usei carro na Holanda. Não é porque as pessoas andam de bicicleta, é porque há comboio toda a hora para todo lado. Ora, é uma aventura de mais de 3 horas ir do Cacém a Valado dos Frades. É só aquilo que dá para fazer um conto cómico. A pessoa chega ali às Caldas e está 2 horas nas Caldas. Como é que... Ora, um dos setores mais dinâmicos do país, é um dos pulmões económicos deste país, é entre Mafra e Aveiro, o litoral. É, além disso, uma coisa que podia ser a qualidade de vida que estas regiões podiam ter, porque as pessoas vivem em pequenas aldeias, podia ser como no País Basco ou no sul de França, em que as pessoas têm imensa qualidade de vida. Qual é a tendência? É para concentrar tudo em Lisboa e no Porto. Isto é um absurdo do ponto de vista ecológico, é um absurdo do ponto de vista da qualidade de vida das pessoas. A linha do Oeste está abandonada, apesar disto ser um pulmão económico do país, a linha do Oeste está abandonada. Portanto, para mim, a economia verde era isto. Olha, sim senhora, os nossos impostos. Porque não há pessoas suficientes. Isto é como o ovo e a galinha, não há pessoas. Se não há comboios, não há pessoas. Desculpe interrompê-lo, a linha do Oeste não está abandonada, está aos serviços cimenteiros. Porque os comboios que levam cimento para Alcântara funcionam e não podem parar, nem podem ter fluxos contrários. Olha, isto está uma explicação. Mas ganhamos aqui um novo contributo para um movimento para a reposição eficaz. Eu vou já aderir, eu já Ganhamos aqui um novo contributo para esse movimento. Completamente. Passo-lhe a palavra e vou dizer o que eu quero mesmo. É uma coisa até... Uma vez até levei para a televisão o horário. Lisboa, Figueira da Foz são 4 horas e não sei o quê. Quer dizer, é uma coisa que não... Eu juro-vos, eu levo meia hora na Holanda de Gouda a Amsterdão. As pessoas vivem em Gouda, vivem em Utrecht, vivem... Quando se passa de uma cidade para a outra, é exatamente... É fascinante. Eu também vivi na Holanda durante os meses de Erasmus e é uma das coisas que mais me marcou, para já, é uma pessoa chega a Lisboa depois de estar 5 meses na Holanda e é invadida assim por uns fundos e já não lembrava que havia carro. Mas é isso, é que de qualquer ponto que se vá da Holanda de um sítio para o outro, vê-se que há vida no território todo. Começa-se pela cidade, onde são grandes, depois começas a ver as pequenas hortinhas que as pessoas têm ali à volta e que provavelmente é de muitas pessoas que vivem na cidade. Não são, quer dizer, são cidades, mas são cidades pequenas, são cidades bem pensadas. E depois é isso, depois muito campo onde também se faz muito trabalho importante e depois chegamos outra vez a outro ponto. E é esta rede que faz sentido. E é surreal como é que em Portugal, e podemos comparar porque em termos territorial tem uma área parecida, não é? E era tão possível de fazer isso e nós continuamos. Eu queria, não sei se o senhor queria dizer alguma coisa. Claro, não, eu. Como acharem melhor. Já aprendi muito com a cimenteira. Se bem que a linha oeste vai ser qualificada até Caldas.
Isto tem a ver com a ligação duplicada, mas isto tem a ver com a ligação à Estação de Oriente, não é? As Caldas do Norte, que demora mesmo. Então nós podíamos ter aqui uma ligação económica, pessoas até a Figueira do Norte. E as pessoas podiam viver aqui e trabalhar em Lisboa. Fazer quase metros de superfície. Eu nasci e vivi durante 19 anos na Alemanha e eu sei o que é andar de transportes públicos, ou seja, é como tinha dito, ou seja, ir de Colónia até Düsseldorf são 60 km, de comboio são 30 minutos, de carro são quase 2 horas e não estou a contabilizar o tempo de encontrar para estacionamento. Mas eu acho que a grande diferença entre os países do centro da Europa, nomeadamente a Holanda, a Alemanha e Portugal, acho que prende-se pelo facto de, após a Segunda Guerra Mundial, ter havido um planeamento da criação das cidades. Como houve a destruição das cidades após a Segunda Guerra Mundial, acho que os políticos decidiram recriar as cidades para fazer cidades para o futuro. E como, nomeadamente, aqueles países com industrialização criaram as linhas férreas durante o século XIX e também como Hitler pretendeu ter as linhas férreas para transportar as tropas com grande facilidade de um ponto para o outro por causa das guerras, acho que também é por isso que naquelas zonas os transportes férreas existem em grandes quantidades e ainda continuam a existir e há grandes investimentos nessa área. Acho que deve ser, na minha opinião, deve ser por isso que as pessoas lá têm esses hábitos, ou criaram esses hábitos de utilizar os transportes públicos, algo que cá em Portugal, infelizmente, não existe. E provavelmente, até poderei dizer, aquilo que Portugal faz falta é ter uma guerra para investir. Peço desculpa dizer isso, ou seja, faz falta de haver uma guerra para investir em armamento e investir em infraestruturas para haver um desenvolvimento da parte industrial de Portugal para ser arrasado, para ser reconstruído tudo novamente, da raiz. Eu dou aqui mais chega para a professora Raquel para responder, porque realmente, depois de uma calamidade, é que se falava que realmente está muito bem exposto ali, depois de uma catástrofe, vem algum reordenamento, muitas vezes. É o paradoxo da tragédia face a alguma requalificação. Mas aquilo que o senhor disse fez-me lembrar, Pombal também reconstruiu Lisboa depois de uma calamidade. Haussmann fez o mesmo em Paris, mas sempre com uma perspectiva de manter a ordem, e defender, exatamente, classista, e para defender a ordem, e evitar que a polícia tivesse dificuldades em atuar, mas de qualquer maneira fez-me lembrar isto, depois eu passo-lhe a palavra. Bom, quer dizer, eu não posso defender uma guerra. Estou a brincar, estou a brincar. Atenção, Eu sei. Não, eu acho que, deixe-me também só, estava a ouvi-lo, agradecer-lhe o comentário, veio-me à cabeça uma coisa que eu nunca tinha pensado e que faz muito sentido. Não é a guerra como origem objetiva, mas não é tanto a guerra, mas o papel dos ferroviários. É que os ferroviários tiveram um papel central na resistência à guerra. Gostava de chamar a atenção para isto, porque uma coisa é a guerra, outra coisa é a resistência à guerra. São parte do mesmo fenómeno, mas uma é a resistência à tragédia. E os ferroviários tiveram um papel muito importante, aliás central, quer em Inglaterra, quer em França, nas greves de 47. E uma das coisas que obrigaram a manter, a reconstruir e a planificar uma linha que desse portanto, que servisse as populações. E isso, agora,
acho que nós devemos realmente tentar pressionar, porque isto é um bocadinho, agora com a questão dos cimentos, passou a fazer luz passou a haver uma justificação. Essa justificação é terrível, é a justificação das exportações. Mas não é quaisquer exportações, como isto é um país hipercentralizado, há meia dúzia de empresas que têm uma influência desmesurada nos governos. E, nomeadamente, as grandes empresas, face ao pequeno tecido empresarial. Nós também temos exportações nos moldes, só que não são grandes empresas. Nós temos exportações de vidro, temos exportações de cerâmica, temos exportações de muita coisa. Só que essas não são grandes empresas. E, portanto, há que haver, no mínimo, pressão sobre os governos para que tenham noção de que uma linha de comboio não pode estar ao serviço de uma empresa, só porque essa empresa provavelmente tem uns meia dúzia de ministros ou ministros que estiveram no Conselho de Administração e do Conselho de Administração no escritório de advogados e... Enfim, eu estou-vos a dizer isto porque isto por cima está mapeado. Assim, porém, pelos casos que está mapeada a dança de cadeiras entre escritórios de advogados, Conselhos de Administração da empresa e Ministérios. Porque um comboio, primordialmente, tem que servir o transporte de bens, como é óbvio, mas tem que servir o transporte de pessoas, isso é absolutamente essencial. Porque depois isto é Dizem que as pessoas não querem estar nas aldeias. Não estão nas aldeias porque não há ninguém nas aldeias. Mas porquê que não há ninguém nas aldeias? Porque as pessoas nas aldeias não têm acesso a serviços. Portanto, isto é um problema é a pescadinha do rabo na boca. É como eu moro no Conselho de Oeiras. E toda a vida ouvi dizer que os portugueses são uns preguiçosos, não querem fazer desporto, não se querem mexer. E até há uns anos o Conselho de Oeiras inventou uma coisa chamada Mexa-se na Marginal, que é fecha a estrada marginal. Vale a pena vocês irem lá no dia que é o Mexa-se na Marginal. São milhares de pessoas. Milhares de pessoas. São centenas. É uma coisa inacreditável. Tanto que agora já têm que fazer 2 vezes por ano. É a Marginal apinhada de gente. Portanto, afinal, as pessoas, quando têm espaços, mexem-se. Então, é muito fácil dizer que as pessoas não querem viver nas aldeias se as aldeias não têm quaisquer ligações ou comunicação. Esse é um problema. Alguém ontem me dizia uma frase extraordinária, tenho que me lembrar quem era, que me disse: estão sempre a falar da desertificação do interior, mas o interior estava deserto há 40 anos atrás, porque as pessoas tinham emigrado para a França. Então, nós temos que pensar estes problemas também com alguma dimensão histórica. Esta questão, e nós não estamos aqui a falar do interior, nós estamos a falar do litoral. Nós estamos a falar de um litoral que, a rigor, em países como a França, ou a Alemanha, ou a Holanda, isto é uma espécie de... Há pouco tempo uma amiga brasileira, eu vim aqui com ela, até viemos aqui passar o fim de semana, e ela dizia: onde é que nós estamos? Estamos numa região diferente de Lisboa? E eu expliquei-lhe: não, isto é uma espécie de grande Lisboa, a Extremadura. Isto é a área de Lisboa. Se vocês pensarem, o Oeste é o que fornece, do ponto de vista alimentar, Lisboa, o Oeste e o Ribatejo. Então, mas para nós ainda é uma aventura sair. Eu vou a Leiria. Bom, Leiria, mesmo com a autoestrada, é 1h30. Mas a autoestrada é 1h30 e 50 ou 60 euros, o que uma boa parte das pessoas, isso pesa no orçamento. Então, isto acaba por estar afastado de Lisboa e as pessoas também acabam por se sentir afastadas. Se calhar, muita gente vinha viver com muito mais qualidade de vida para Mafra, para Torres Vedras, para Santarém, para a zona de Leiria, se pudesse ter um acesso. O acesso não é só à autoestrada, é um acesso também económico que podia ser garantido pelo comboio, em que a pessoa diz: mas eu apetece-me ir a Lisboa ao teatro. Eu tenho 10 comboios por dia que me custam 8 euros. Bem, então vamos a Lisboa ao teatro. Isso é completamente diferente de dizer: não, eu vou gastar 60 euros e tenho que levar o carro. Nós, de facto, obstaculizamos uma divisão do território mais harmoniosa, mais correta, onde as pessoas podiam ser muito mais felizes. Porque uma coisa é viver privilegiadamente em Lisboa, como eu vivo, outra coisa é viver naqueles amontoados de prédios, em Odivelas, em Santo António dos Cavaleiros, onde as pessoas efetivamente não têm qualidade de vida nenhuma, não têm espaços verdes, não têm acesso. Elas próprias também estão afastadas de Lisboa, na realidade, porque viver nesses bairros não é viver em Lisboa.
Passava a palavra. Não, é sua. Ainda há pouco ficou. Como é que se chama? Mariana. Falou de uma coisa que realmente vai dar a pensar, que é, nós temos uma qualidade de vida e estamos, se calhar, não sei se mal habituados, demasiado bem habituados, à custa da exploração de todas as zonas do globo. Mas quantos de nós é que estaríamos disponíveis hoje em dia para deixar o telemóvel, o tablet, o automóvel? Lá está, não é o crescimento, é o crescimento. Se calhar já não estaríamos disponíveis para perder essa qualidade de vida que nos habituámos, com tudo mais, quer dizer, os Estados também acabam por ter dar algumas benesses sociais à custa de muita coisa que nos vão contentando, mas à custa de facto de alguns outros. Uns estão muito perto de nós, outros estão mais longe. Mas não tem mais nada a dizer. Não conhece um documentário, que é um filme documentário, que se chama A Marcha, que é um filme já dos anos 80. Na outro dia o Eduardo Lourenço, não se lembrava do nome, por acaso, aqui em Leiria, por acaso lembrava do nome do filme. Começa nos campos do Sudão. E então denuncia a hipocrisia das ONGs e das ONUs que mantêm aquela gente ali e dão-lhes as rações, dito assim, para os alimentar, até que há um grupo que decide, não, nós temos que ir mais para nós, temos que ir dos campos do Sudão. Então é a marcha que vai sendo engrossada, isto de uma forma sintética, até chegar ao Mediterrâneo. E então começa a aparecer os mídias, o que é que se passa, qual é o problema, o que é que eles querem, e ele só diz, o líder daquilo, ele só diz, nós só queremos ir morrer nas ruas da abundância. Portanto, depois, o outro lado, a parte final do filme é exatamente isso que o Cássio e a Mariana estavam a dizer, isto é, do outro lado, começa-se a ver na televisão, e há uma família tradicional francesa que diz, então, até, eventualmente, totalmente até de esquerda, não é? E começa a dizer, mas se estes vêm para cá agora, qual é o problema? Temos que deixar de ter isto e aquilo e aquilo, temos de redistribuir. E, portanto, é esta tensão que também existe. Porque quando fala, por exemplo, dos subsaarianos, da questão demográfica, há uma questão que é básica e vital, que é a falta de água. E isso tem a ver com outras questões, que é a questão climática. E há ali uma zona entre o Golfo da Guiné e a Somália, que é uma zona incrível de largura, que está a ficar absolutamente sem água. As pessoas andam 60 ou 70 km e não têm uma gota de água. Portanto, não tem outra hipótese do que ir para zonas onde elas existem. E há um projeto de uma senhora, que agora não me recordo, que é a tentativa da reflorestação desse corredor verde, digamos assim, da fixação de população. Já agora só uma nota, lembrei-me de repente. Lembra-se das conferências de Bergen entre o Willy Brandt e a Gru, eu é que sou mais velho. O Willy Brandt e aquela Gru, esqueço-me, não consigo dizer o nome, que foi a primeira-ministra norueguesa. Havia umas conferências de Bergen e já nessa altura o Willy Brandt dizia que a perspectiva europeia, a perspectiva de salvação da Europa, segundo ele, era investir a fundo perdido no terceiro mundo, era assim, na altura de linguagem. E isso já lá vão o quê? 50 anos, 40 anos das conferências de Bergen. Aquilo que o professor estava a dizer, eu acho que a maior parte das pessoas provavelmente, se colocar a questão de estaria disposto a abdicar do seu telefone, do seu tablet, da sua vida, se fosse para salvar uma pessoa que não tem água para beber, eu não tenho dúvidas que as pessoas diriam que sim. Eu acho que o problema é um problema de justiça social. Obviamente que eu estaria disposta a abdicar dos meus confortos mais supérfluos para salvar a vida de outra pessoa. O que as pessoas provavelmente não estão dispostas é a abdicar dos seus poucos confortos comparados com alguém que tem muito. E de perceber, porque hoje em dia isso percebe-se claramente, essa injustiça social que graça no mundo ocidental. E também por isso é que há um pouco de ódio ao Ocidente por parte dos países que... offshore, mas é que já nem se dão ao trabalho de esconderem offshore, não é? Nem precisamos ir por aí. Portanto, depende do que é que nós tínhamos que abdicar. Só hora de jantar.
Quase horas de Não, nós jantar, como estava a dizer o professor Pedro. a conversa é absolutamente estimulante, mas como já são 8h30, deve haver pessoas que querem E dá a abundância do jantar. Ora, está. O professor Pedro disse tudo, não é? Eu não como. Bom, senhoras e senhores, muito obrigada por terem vindo ao arquivo. Raquel Varela, muito obrigada. Obrigada, Prazer, Susana, foi muito foi bom, muito bom, muito obrigada. Recebeu aqui com imenso Muito carinho. obrigada, professora Cássio. Até breve e boas leituras. Obrigada.